Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vamos conversar hoje com Leonardo Fialho, vereador eleito aqui na cidade de União, próximo a Teresina. Olá, como vai, Leonardo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Agora, depois do processo, melhor ainda, né, Oscar? Com a vitória na mão, Com certeza. me fale um pouco dessa história sua dentro do PT. Você é sobrinho da Regina Souza, uma ícone do PT do Piauí, mas você tem uma militância em Teresina, mas você nunca abandonou sua origem, que é a cidade de União. Sim. Então, faz essa mistura aí, fala um pouco da sua tia. Você pode chamar a Regina, todo petista chama a Regina de tia, que é a Regina, mas você, com propriedade, pode fazer isso. Me fala um pouco disso e me fala da sua candidatura agora em 2024 para a vereança lá na cidade de União. Oscar, eu costumo dizer que tem toda uma história, Isso, né? e eu Uma quero história ouvir essa dentro, história. dentro do Partido dos Trabalhadores, desde os 16 anos de idade. E um dia eu cheguei para minha mãe e para ela, a dona Regina, nossa governadora, e disse: Eu vou me filiar ao Partido dos Trabalhadores. E ela me perguntou: Você tem certeza? Tenho absoluto. É aqui que eu quero militar. E aos 16 anos eu me filiei para a juventude. 16 anos. Hoje Isso. você tem quanto? Eu tenho 40. 40. 40 anos. Já tem alguns 24 janeiros, já anos, tem é. alguns janeiros de PT. Então Isso. continue, desculpe interromper. Não, sem problema. Então, assim, a gente começou a militância na juventude. Movimento estudantil, movimento secundarista. E logo ali a gente entrou no movimento estudantil, de fato, que foi na universidade. Foi onde eu me encontrei na política, eu costumo dizer assim. Fui diretor do DCE, da Universidade Federal. Logo em seguida ali teve uma oportunidade, me indicaram como conselheiro estudantil. E aí eu fui ser conselheiro estudantil, menino velho, lá de União, que não sabia ainda nem analisar processo. Quando eu cheguei lá, tinha uma pilha de processo para analisar. E eu tenho uma lembrança comigo, né, que eu fui conselheiro, olha só, numa conjuntura política em que o Júnior era reitor, o Charles da Silveira era pró-reitor e era conselheiro também. E a gente estava ali, eu assustado com um monte de processo para julgar. E ali eu me encontrei. Fui aprendendo e aí a gente começou a movimentação política. Depois fui diretor também do CA de Química, que eu fazia Química lá. E assim a gente passou em torno ali de 3 anos na Universidade Federal. Porque aí eu larguei o curso de Química e fui cursar Administração, que é o que eu me encontrei e sou formado hoje, sou administrador. E assim, dentro do partido, logo em seguida, quando eu saí do movimento estudantil, eu decidi transferir meu título para a União. O intervalo de tempo foi muito pouco. Sim. E aí eu fui ser tesoureiro do partido. Fui ser logo tesoureiro do partido. Quando eu assumi No essa missão, Diretório Municipal de União. isso. Quando eu assumi essa missão, veio logo em seguida a campanha do professor Zé Barros. Eu já peguei ali o finalzinho e ajudei também a coordenar. E foi a campanha que ele saiu, que a gente saiu vitorioso. Vitorioso. E aí eu comecei a militância dentro do partido, a gente era tesoureiro, ajudava ali nas tarefas, e logo em seguida veio a reeleição do professor Zé Barros, que foi quando a gente perdeu a gestão municipal. E aí dizem, né, que é na derrota que a gente encontra os caminhos, porque a gente aprende muito com a derrota, não é Sim. só com vitória. Uhum. Então, demorou ali um pouco, a gente sempre nas comunidades, no interior e tudo. E aí um belo dia, assim, quando a gente começou mesmo a refletir sobre o partido e tudo, eu decidi ser candidato a presidente do partido. Eu decidi ser candidato a presidente do partido. E me coloquei, e muita gente se assustou. Pô, um cara que nunca foi presidente, nunca teve a vivência, né, da vida orgânica ali, dos diretórios, essa coisa, mas esqueceram que antes disso também eu era da executiva estadual, ainda sou até hoje. Uhum. E eu tive a vivência interna do partido. Eu costumo até dizer, eu converso muito com o João Pereira, um amigo que eu tenho, que a gente aprendeu muito essa burocracia interna do PT. Eu acho que eu brinco muito com ele, só tem uma pessoa que sabe mais do que eu, que é ele. Ele sabe muito. Mas, enfim, a gente se candidatou à presidência do partido em União, ganhamos as eleições, andei de filiado em filiado, conversando, fazendo reunião nas comunidades, e é assim que eu sou conhecido em União.
É o Léo do PT. Léo do PT, me caracterize União, uma cidade próxima de Teresina, até o quê? 50 e poucos quilômetros daqui? Isso, vai dar 60. A É, 60 quilômetros daqui de isso. Teresina, portanto, 56. integra a grande Uhum, Teresina. uhum. Tem o quê? Quantos mil habitantes? Ela vai já para em torno de 44, 40. 44 É, mil habitantes. isso. Caracteriza aí a cidade de União para aquele piauiense, para aquele internauta que não conhece União. A União é a melhor cidade que tem para se viver. Cidade mais bonita do Piauí e do Brasil, não tenho dúvida disso. É a cidade que eu escolhi para nascer, para viver, para conviver com as pessoas. Eu tenho certeza que é o melhor povo, melhor gente que tem, porque a gente anda a união, a gente conversa com as pessoas. É como eu estava dizendo, eu sou conhecido lá como Léo do PT, mas acima de tudo, a pessoa que está dentro das comunidades. Eu gosto muito, Oscar, de ir conversar com as pessoas. Ali, aquela moda antiga da gente, debaixo do pé de manga, debaixo do pé de caju, tomar um cafezinho. E eu lhe digo, União é a melhor terra para se viver. Ok, tirando aí esse bairrismo do Léo, porque eu acho que o melhor lugar do mundo é a Malhada, lá no interior da Bocaina, mas deixando isso de lado, me caracteriza a União do ponto de vista econômico, político, histórico. Fala um pouco desses aspectos dessa cidade aqui tão próxima de Teresina. União tem um aspecto político que foi, eu digo muito por onde eu ando, que a gente tem que respeitar o que saiu das urnas. Eu costumo dizer muito isso, e eu sou muito correto nesse sentido. União tinha uma história política que nunca tinha reelegido prefeito, né? E agora reelegeu o prefeito. E foi justamente nessa conjuntura que a gente está aqui eleito vereador. Mas União, sobretudo, tem toda uma tradição da questão do nosso vaqueiro, que é uma coisa enraizada, né, no cotidiano da nossa cidade. Você entra e sai de União, você tem que conviver ali com os vaqueiros, com aquelas histórias bonitas dos vaqueiros, com as pessoas que têm esse conhecimento. A época do estanhado, que se transformou ali em União e desmembrou aquelas terras ali entre as cidades que são hoje. Então, assim, hoje quando você entra em União, primeiro você tem uma visão de uma terra que tem uma história bonita de se contar. Uma história em que se confunde com a Cachoeira da Formosa, que deixa aqui o convite para você ir lá. Quando Vamos lá. tá chegando agora o período chuvoso, e é um período muito bom. União entrou na Rota das Cachoeiras. Sim. O governo do estado, né, fez aquela Rota das Cachoeiras, União entrou porque tem a Cachoeira da Formosa, que é muito bonita. União tem ali o cais, que tem um saboroso peixe ali, muito gostoso, que às vezes não, quase todo final de semana, você sabia, Oscar, que sai gente daqui de Teresina, de terras mais distantes, para ir lá em União só comer o peixe. Há 4 anos atrás, quando o candidato Antônio José Medeiros tinha a sua candidatura lançada para a União, depois ele retirou, eu ainda conduzi algumas lives naquela Eu ocasião com o lembro. professor Antônio José, onde ele falava, uma das coisas que ele abordou sobre a União era o aspecto turístico da cidade, que ele achava que era uma política que não estava sendo explorada como poderia ser. E aí ele falava dessa da migração de pessoas para a União nos finais de semana para aproveitar essas belezas naturais que você falou. Me fale aí, quantos votos você teve em União? O que, que isso significa do percentual dos eleitores daquela cidade? E como é que você projeta o mandado de vereador que você vai fazer a partir de 1º de janeiro, mas vai fazer, e agora eu repito o que eu falava para o João Pereira, na entrevista que ele nos concedeu aqui no Pensar Piauí, que você vai exercer esse mandato na condição de vereador de oposição. Sim. Oscar, nós tivemos 856 votos. Uma conjuntura política que está aqui o resultado. Nós somos o primeiro lá da coligação, fomos eleitos 4 na oposição, uma oposição responsável, respeitando a institucionalidade. Quando a gente tiver que sentar com o poder executivo, poder, seja ele em qual esfera for, nós não vamos nos furtar disso. Em benefício da população, a gente precisa sentar, precisa respeitar a institucionalidade.
mas a nossa posição política, a nossa posição enquanto vereador é de oposição. Isso não resta dúvida. O que esperar do mandato? O mandato nosso, e a gente falou muito isso na campanha, a gente andou, a gente conversou com as pessoas, a gente assumiu compromissos. Quais são os compromissos, Leonardo? Compromisso de ouvir mais, falar menos. Eu acho que diminui a probabilidade de erro. E o Léo do PT em União, ele é conhecido como o candidato das comunidades. A gente anda muito, a gente faz rodas de conversa, e as pessoas já têm a imagem do Leonardo, aquele, aquele vereador que vai estar lá na roda de conversa e as pessoas vão estar falando e ele ouvindo. Essa é a característica. Do extremo ao outro extremo, a gente tem essa característica. E é isso que eu quero priorizar no mandato, ouvir as pessoas. Ainda sobre união, e na condição de vereador de oposição, o que que você acha que é papel seu logo nos primeiros meses da nova administração e do exercício da vereança? Em termos assim de reclamar do prefeito para fazer tal coisa. O que que vem na sua cabeça que é uma necessidade premente do povo de União? Eu não tenho dúvida, Oscar, de que a primeira coisa que vem no questionamento das pessoas para provocar a gente é a saúde. A saúde em união. A gente precisa tocar, a gente precisa procurar juntos encontrar uma solução. Porque hoje a saúde de união, é como o nosso candidato a prefeito dizia, o Ramiro, está na UTI. É hospital sem medicamento, hospital sem máscara, enfim. São inúmeros problemas que a gente, enquanto vereador de oposição, vai ter uma missão muito grande, que é a missão de fiscalizar, a missão de investigar, a missão de sugerir e propor a resolutividade o mais rápido possível. Você sabe que a área da saúde, quem está doente lá dentro do hospital, precisando dos serviços, ele não tem tempo para esperar. Ele não tem tempo para esperar. Então, ele deposita toda a expectativa na gente, que é a voz dele, para poder brigar por ele, levar a mensagem para que a gente procure resolver os problemas. Você é do município de União, você foi eleito agora vereador daquela cidade, mas você falou aqui que é da executiva do Diretório Estadual, Sim, portanto você conhece a história do PT no estado do Piauí, você conhece o PT muito de Teresina, você trabalha com o deputado Fábio Novo, sim. e eu vou perguntar sobre duas derrotas do PT, a de União e a de Teresina, mas não podem responder aquela clássica história que faltou voto. Então, por que que o Ramiro perdeu em União? Acho que, Oscar, a gente precisa fazer uma avaliação enquanto partido, enquanto atuação do partido mesmo, de coordenação de campanha. A gente tem que fazer uma avaliação da trajetória, lá da pré-campanha até o resultado. Isso é responsabilidade enquanto campanha majoritária. Ramiro é um menino determinado, uma pessoa humana, um rapaz humilde, um rapaz que União, no meu ponto de vista, precisa. Mas que a população de União hoje entendeu que não era o momento dele. Mas que o Ramiro entrou X e saiu 10x. Ramiro hoje é uma liderança, é uma pessoa de referência na cidade. Ramiro entra e sai em toda a casa e não precisa e não tem nenhum problema. Isso é um aspecto positivo que a gente precisa também avaliar. Mas a gente precisa também ver as falhas. O que foi que levou a gente ter esse resultado? Então, assim, o partido em união ainda não sentou, ainda não fez essa avaliação que a gente sempre faz coletiva. A gente está prevendo fazer essa reunião agora em novembro, para que a gente possa sentar, diretórios, filiados, e a gente fazer essa avaliação bem, bem pé no chão mesmo. Lógico que teve alguns fatores que contribuíram para que a gente tivesse esse resultado, como, por exemplo, a demora de definir o candidato. A avaliação do Leonardo. A gente demorou um pouco definir a candidatura do Ramiro. Talvez se a gente tivesse definido um Mais pouco cedo. mais cedo, a gente teria mais envergadura, mais tempo para poder planejar a candidatura.
Você é assessor do deputado Fábio Novo, que foi candidato em Teresina e perdeu a eleição. Então, na condição de assessor, você conhece o candidato, os aspectos da eleição aqui em Teresina, até por ser diretor estadual do partido. Por que o Fábio Novo perdeu em Teresina? Oscar, eu trabalho assim, trabalho com o Fábio há 13 anos. Por isso que eu estou É perguntando. muito Você tempo. tem autoridade. Assim, acima de tudo, acima de ser o deputado, é um amigo, uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração e uma referência política. Eu não digo assim com propriedade, porque eu não participei Sim, ativamente da campanha, né? Mas acho que também é basicamente a mesma coisa em união, em união. Só que o Fábio tem uma vantagem. O Fábio, ele decidiu com o tempo. Ele foi para as instâncias do partido, mesmo tendo aquelas discussões, aqueles debates, mas Fábio, mais de um candidato e isso, tal. mas Fábio ganhou no debate. Sim, E todos vieram apoiar. Diferente lá de União, que a gente teve um tempo maior nessa discussão, né? E a gente precisou ter percas para poder depois receber e, enfim, é a conjuntura política. Mas eu acho que essa avaliação de Teresina é complicada para eu fazer, porque assim, eu não participei sim. diretamente, né? Eu não tive a vida aqui da eleição. O vereador eleito de Teresina, o João de Deus Pereira, esteve Uhum, aqui no Pensar Piauí e eu uhum. indagava para ele sobre a organização dos vereadores. São mais de 500 vereadores que o PT elegeu no estado do Piauí. Isso. Todos vão legislar. O PT antigamente chegou a escrever livros sobre o modo petista de legislar. Alguns, Interessante. alguns vão legislar pela oposição, outros vão legislar pela situação. Mas, de qualquer forma, é um exército que o PT do Piauí tem, de mais de 500 pessoas, exercendo esse ofício espalhado pelos municípios do Piauí. Você, que é uma pessoa da direção estadual do partido, e vai ter parte dessa responsabilidade lá em União. O que se passa na sua cabeça? Deixa solto, cada um por si, ou tem como unificar, dar um padrão mínimo de atuação para isso que eu chamei de exército do PT nas câmaras municipais? Oscar, eu, inclusive, não só penso, como eu já fiz a sugestão. Inclusive, o João de Deus Pereira, a gente conversa muito, eu já fiz a sugestão. E tenho feito isso. Eu acho que deveria criar as coordenações. Porque não dá para você juntar as 500 pessoas todo mês, todo dia, toda semana. Não tem Sim, como. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Lagoa Alegre, União, Zé de Freitas, Cabeceiras, Barras. Quem são os vereadores do PT nesse território, né, que sim. são tão mais próximos ali? Vamos sentar, conversar e ver o que a gente pode um contribuir com o outro. Depois a gente vem aqui para o todo. Eu acho que devia ter essas organizações. Inclusive, eu já tenho conversado com alguns vereadores da região, que a vivência é praticamente a mesma, não é igual, que cada cidade Peculiaridade. tem sua particularidade, mas a vivência do parlamento é praticamente a mesma. Se você for pegar União, como eu falei aqui, o maior problema, a saúde. Se você for lá para Lagoa Alegre, praticamente a mesma Mesma coisa. coisa. Se você for para Cabeceiras, Barras, Zé de Freitas, eles vão falar a mesma coisa. Então, assim, a maneira, a forma, a vivência do parlamento é praticamente o mesmo. Tem muito a contribuir um com o outro. Eu indagava o João Pereira sobre como fazer sendo de oposição. E ele foi muito objetivo na resposta dele, através do orçamento que a prefeitura vai executar. Quem estabelece, legaliza esse orçamento são os vereadores. Com Então, certeza. é ali que ele quer influir, já que, digamos assim, bater na porta do prefeito e chamar de companheiro não dá, porque são de partidos de Isso. oposição. Mas tem como interferir nas políticas da cidade através do orçamento. Você pensa da mesma forma? Praticamente a mesma forma. Não tem segredo. Você tem que olhar o que cabe aqui na área da cultura. Não, tá aqui X. Não, mas o Leonardo ele pensa que pode ir mais um pouquinho. Pode tirar daqui e botar aqui numa determinada área da cultura. A gente tem esse papel.
Então as pessoas criam a expectativa do fazer, da execução. As pessoas, geralmente, muita gente que está lá na ponta, eles não querem muito saber como, eles querem saber que as políticas cheguem lá. É isso que interessa às pessoas. E aí o João fala muito bem, porque através do orçamento a gente pode sim direcionar algumas coisas que não vai estar lá direcionado especificamente no orçamento da cultura, por exemplo. E já que a gente está falando tanto no João Pereira, ele está aí colocando o nome dele para presidente do PT estadual no processo eleitoral que o partido vai viver no ano que vem. Qual é a visão do Leonardo sobre essa, essa nova fase que o PT vai viver em 2025, substituindo as direções municipais, a direção estadual, inclusive substituindo a presidente nacional, Gleice Hoffmann. Sim. O partido vai passar por um processo, como é que você vê isso? Eu tive uma conversa prévia com o João, sou presidente do PT de União ainda, até o próximo ano, quando Sim. vem as renovações. João é um excelente nome, um excelente quadro. Eu digo muito para ele que se tem uma pessoa que conhece a organização, a organicidade do Partido dos Trabalhadores, é o João Pereira. Então, para mim, é um excelente nome. Um excelente nome. Um nome que o PT deve zelar, deve prezar, porque é um cidadão de bem e agora vereador eleito, né? Tem como ser Com presidente certeza, do PT. com certeza. Muito obrigado, então, pela entrevista. Queria que você ainda usasse nossas câmeras para fazer uma saudação aqui ao povo de União e ao povo em geral, que não é só o unionense que nos ouve, que nos assiste. Pronto. Queria agradecer, Oscar, pelo espaço, agradecer aos internautas, às pessoas que vão ler, que vão assistir, mas dizer, sobretudo, que o vereador Léo do PT é um vereador das comunidades, o vereador que vai ouvir, que vai dialogar diretamente com as pessoas, vai estar trazendo a mensagem das pessoas para o parlamento. Esse parlamento, o nosso parlamento de união, ele precisa, e eu falava muito isso na campanha, ele precisa de um parlamentar diferente, uma maneira diferente de fazer política. E foi isso que eu me propus a fazer. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, então. Boa sorte.